Olá, muito boa tarde. Cá estamos mais uma vez para mais um espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Como habitualmente nestes programas, vamos ter a entrevista principal e por ordem alfabética coube esta semana a Elvas. Vamos, portanto, entrevistar, conversar com o vice-presidente da Câmara Municipal de Elvas, Dr. Nuno Mocinha. Ao longo deste programa vai ter também a oportunidade de escutar uma conversa que tivemos com o Dr. Jorge Paes, do NERPOR, a propósito da FERPOR, Feira de Atividades Económicas do Alto Alentejo, que vai ter lugar em Porto Alegre de 23 a 26 de maio no NERPOR. Portanto, iremos também ter, ao longo deste programa, lá mais para o final, também uma divulgação de uma ação de sensibilização da CIMA, que tem a ver com o projeto PIMPA, que é o Plano Intermunicipal de Promoção da Acessibilidade. Iremos também falar de um curso de História e Património Local para Idosos e Reformados, que vai acontecer no concelho de Sousel, e vamos também falar sobre os 5 dias, 5 quinzenas gastronómicas em Marvão, na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, que decorrerá de 13 a 17 de maio. Fique connosco até ao final, contamos com a sua companhia. A fatura energética da sua empresa ou da sua casa é demasiado elevada? Procura soluções de energia mais eficientes e mais baratas? Então esta informação é para si. Porto Alegre recebe a primeira Mostra Internacional Tecnológica de Bioenergia em Portugal. Será a oportunidade ideal para contactar com empresas especializadas e conhecer de perto as melhores soluções disponíveis no mercado. Visita Bioenergia Portugal e comprove os benefícios que as ideias mais inovadoras lhe podem garantir. De 23 a 25 de maio, em paralelo com a FERPOR, no NERPOR em Porto Alegre, das 10 às 19. Mais informações em bioenergiaportugal.com. Estamos em mais um espaço CIMA e desta vez rumamos até Elvas. Vamos entrevistar o vice-presidente da Câmara Municipal de Elvas, Dr. Nuno Mocinha. O Dr. Nuno Mocinha é vice-presidente atualmente da Câmara Municipal de Elvas, mas está desde janeiro de 2002 ao serviço como vereador deste município. O programa do Espaço CIMA começou por convidar, como é hábito neste espaço, o presidente dos municípios. Não conseguimos falar com o presidente José Rondão Almeida. Vamos então falar com o vice-presidente Dr. Nuno Mocinha. Antes de mais, muito boa tarde por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Espaço CIMA. Muito boa tarde, Celestina, boa tarde também aos nossos ouvintes, e é com agrado que de alguma forma colaboro com a CIMA nesta singela entrevista e obviamente agradecer também a disponibilidade que a CIMA tem tido para também dar voz àquilo que é os concelhos que fazem parte desta comunidade intermunicipal. Eu começo sempre estas conversas perguntando ao entrevistado como é que chegou à política, porque é de política que estamos a falar. O Dr. Nuno Mocinha disse-me que começou como vereador em janeiro de 2002. Como é que chegou à política? Bom, eu desde tenra idade recordo-me que sempre me fascinou a política. Sempre vi na política um ato nobre, por um lado, de estar ao serviço daqueles que precisam de alguma coisa dos cargos políticos, em termos das pessoas que todos os dias nos abordam na rua, e por outro lado, porque é gratificante, nomeadamente no poder autárquico, porque nós podemos identificar o problema, podemos identificar a solução e pô-la em prática. E digamos que o mais gratificante que existe é projetar qualquer projeto, ver a obra acontecer e depois inaugurá-la e pô-la à disposição
das pessoas. E isso foi aquilo que me fascinou e foi como eu basicamente cheguei à política. Eu passei antes de ser vereador, depois de me licenciar, passei pela Câmara de Elvas como técnico. Lembro-me, na altura fui contratado como economista. Tive cerca de 1 ano e pouco na Câmara. Depois decidi ter outras experiências profissionais. Já tinha sido, na altura, docente da Escola Superior, da Escola Secundária de Elvas. Depois passei também pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Porto Alegre, dentro das áreas administrativas, financeiras e da contabilidade, que era algo que eu, por experiência profissional, tinha passado também nos despachantes oficiais, e então tinha aquilo que na altura era o próprio lema da escola, que era o saber fazer, ou seja, tinha essa experiência prática e também a queria pôr à disposição dos alunos e, digamos que naturalmente surgiu até pelo meu próprio envolvimento nas associações, que foi basicamente por onde de alguma forma comecei. Recordo-me que na altura eu estava ligado à Comissão de Melhoramentos do Concelho de Elvas, que em Elvas é conhecida pelos Cucos, e também tem o lar de Santa Eulália, era vice-presidente dos Bombeiros. Digamos que isso provavelmente despertou algum interesse, alguma visibilidade no próprio presidente Rondão Almeida, que viu provavelmente em mim um rapaz que tinha vontade de colaborar com a sua cidade e aí me lançou um repto se eu estaria na disposição de integrar a sua equipa. E foi assim que entrei em finais de 2001, que foi quando foi a campanha, e depois fomos eleitos e entrei como vereador em 2002. E foi de tal maneira a confiança que hoje apoia a sua candidatura à Câmara Municipal de Elvas? Eu costumo dizer que neste momento ainda não sou candidato, quanto muito sou candidato a candidato. Mas mais importante do que neste momento eu ser ou não ser candidato é o carinho que eu vejo que as pessoas nutrem por mim na rua. Porque nós fazemos muita leitura no contacto que fazemos com as pessoas. E quando as pessoas vão num passeio, que é o mesmo passeio onde eu vou, e não se mudam para o outro lado da rua, ou não baixam a cara ou viram para o outro lado e fazem questão de me cumprimentar, é porque efetivamente o trabalho que nós vamos fazendo, e é um trabalho que é valorizado todos os dias, ou seja, todos os dias estamos a ser avaliados, penso que terá sido um trabalho positivo, porque senão as pessoas não me tratavam como me tratam. Daí que, é verdade, o Presidente Rondão Almeida já o disse várias vezes, que gostaria de apoiar uma candidatura que fosse, no fundo, encabeçada por mim. Eu estou disponível para isso, vamos ver se criam as condições para, neste momento, a única coisa que posso dizer à data de hoje é que sou candidato a Presidente de Câmara. E quando é que pensa oficializar essa candidatura? Estará muito para breve, porque o calendário autárquico ainda não está definido, embora ele tenha algumas balizas definidas pela própria lei, mas vamos ver para quando é que o Governo marca as eleições. Em função disso, começa, digamos assim, o calendário a formalizar-se, mas eu estou em crer que no início do mês de agosto terá que estar tudo formalizado para ser entregue no Tribunal. Daí que, como nós estamos em meados de maio, eu estou convencido que mais dia, menos dia, poderá ser feito o anúncio, embora se gostasse de fazer o anúncio não de forma individual, mas de uma forma coletiva, ou seja, quando se apresentasse a candidatura, se apresentasse toda a equipa. Dado que é importante saber quem é o cabeça de lista, mas mais importante do que saber quem é o cabeça de lista é saber quem é a lista toda, ou seja, quem é a equipa. Porque muitas vezes pensa-se que todo o trabalho é fruto de uma só pessoa, mas o trabalho é fruto de um trabalho coletivo, ou seja, de toda uma equipa. E nesta equipa fazem parte, pois, diversas pessoas. Uma lista em Elvas é constituída praticamente por 300 pessoas. Às vezes não se tem esta noção, mas desde a Câmara, à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia, em Elvas são 11, agora tivemos umas reduções pelas agregações, irão ser um bocadito menos, mas mesmo assim estamos a falar de 200 e muitas pessoas. Mas a equipa já está composta? A equipa vai-se compondo.
ou seja, estamos no final também do mandato, há algumas pessoas que se podem recandidatar, outras que não se podem recandidatar, como é sabido, existe limitação, nomeadamente para o Presidente da Câmara e nomeadamente para os Presidentes das Juntas. E depois existe uma grande confusão instalada, ou seja, existem entidades que dizem que, nomeadamente os presidentes das juntas, se poderão recandidatar às novas juntas agregadas, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições tem um parecer sobre esta matéria, e depois vamos ouvindo aquilo que é as decisões dos tribunais face a alguns casos mediáticos que vieram a público a dizer que isso não pode ser assim. É tal história do de e do da, que muita confusão ainda há de dar, e eu acho que mais tarde ou mais cedo terá que ser esclarecido pelo Tribunal Constitucional, mas isso também influenciará a própria formação das listas, porque, nomeadamente, quem é presidente de uma junta atualmente, que esteja no limite dos 3 mandatos, também tem a sua própria equipa agregada. E em função de quem seja, assim também são as equipas, porque isto aqui não é nenhuma ditadura, ou seja, nunca serei eu que vou dizer como é que se forma a lista de uma junta de freguesia. Não, isto há de ser o contributo de todos, é quem de formar a lista. E é esse percurso que se está a fazer. Mas pessoalmente concorda com a limitação de mandatos? Eu não concordo com a limitação de mandatos, dado que aquilo que considero é que deve ser o povo, é que deve valorizar o trabalho que é feito. E há muita gente que considera que o povo se engana. Eu não considero que o povo se engana, porque o povo faz a sua avaliação, as pessoas sabem perfeitamente quem é que trabalha, quem não, se estão de acordo ou não estão de acordo com esta atitude ou com aquela obra ou com outra ação, e as eleições servem para isso mesmo. E ainda mais que, se houvesse limitação de mandatos, deveria ser para todos, e como se sabe, a limitação de mandatos só sobrou para as autarquias locais. E ainda por cima, os argumentos que são apresentados não são, para mim, argumentos válidos. Quem deve limitar os mandatos deve ser quem vota e não quem produz as leis neste país. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Primeira Mostra Internacional de Bioenergia em Portugal, de 23 a 25 de maio, no Parque de Feiras e Exposições do NERPOR. Primeiro Congresso Internacional de Bioenergia, workshops, visitas técnicas, Bioenergia Portugal e FERPOR, em Porto Alegre. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Voltando agora ao município de Elvas, como é que o caracteriza? Eu caracterizo como um município de fronteira, o que quer dizer que temos aqui uma forte relação com o lado de lá, com o lado de Espanha, nomeadamente com a cidade de Badajoz e restantes municípios envolventes, com uma dinâmica própria, derivada desta própria localização de fronteira. Depois há um município que também tem a característica de estar, digamos que, a meio entre Lisboa e Madrid, o que quer dizer que é um município que também recebe muitas pessoas por essa própria localização, e é um município, digamos, que tem uma mente aberta. Talvez por esta relação nos tenham obrigado a pensar um bocadinho para lá das nossas fronteiras, a tentar aproveitar aquilo que são as oportunidades de ter um conjunto de vizinhos que, no fundo, num raio de pouco mais de 80 km, conseguimos encontrar cerca de 800 mil pessoas. E isso tem feito de Elvas uma cidade evoluída, uma cidade que tem conseguido acompanhar os tempos e que tem por diante, para além de tudo aquilo que já conseguiu, algumas janelas de oportunidade que foram abertas, nomeadamente com a elevação de Elvas a património da humanidade, que são janelas de oportunidade que devem ser potenciadas. Digamos que eu vejo em Elvas uma cidade em que existe luz ao fundo do túnel, não é uma cidade que passa à volta da crise, é uma cidade onde se sente também a crise, que os comerciantes também sentem as suas dificuldades, as empresas, existe também desemprego, que nós todos os dias tentamos contrariar de alguma maneira, não é fácil, mas também é uma cidade que tem oportunidades e tem tanto no que é o património da humanidade, como é esta relação
com Espanha, como com projetos futuros que eu acho que mais tarde ou mais cedo irão surgir, como seja a linha de mercadorias de Sines para a Europa, com a respectiva plataforma logística sediada no CAIA, que poderão efetivamente dar outro dinamismo a esta cidade e que alguns destes resultados já neste momento são palpáveis. Eu ainda há bem poucos dias, há 2, 3 dias, perguntava a um dono de um restaurante do centro histórico se sentia alguma diferença face àquilo que era o momento anterior à nomeação de Elvas como Património da Humanidade e o momento a seguir. E aquilo que me foi dito pelo senhor, e com grande alegria, era que tinha visto subir as suas vendas 30%. Isto é significativo, ou seja, porque até me disse que, no fundo, estava até para adquirir já o prédio ao lado, para expandir o seu negócio. O que quer dizer que, se é verdade que também nos aconteceu, como noutros concelhos acontece, fechar algum comércio, também é verdade que algum comércio vai abrindo. O que o comércio está a fazer é a modificar, ou seja, está-se a adaptar àquilo que são as novas oportunidades ligadas a esta localização e por isso é natural que venhamos a ter mais uma loja virada para um tipo de turista diferente daquele que estávamos habituados, que venhamos a ter empresas ligadas a guias turísticos, empresas ligadas a agências de viagens. Nós ainda na semana passada tivemos aqui, por exemplo, uma agência de viagens que organizou uma visita a Elvas de 50 autocarros no mesmo dia. Quer dizer que tivemos cerca de 2.500 pessoas em Elvas a visitar os nossos monumentos. E do feedback que temos, ou seja, daquilo que quando nós perguntamos às pessoas gostaram de Elvas, aquilo que as pessoas dizem é como é que conseguiram ter este tesouro escondido tanto tempo. Porque é verdade que muita gente conhece Elvas, mas às vezes conhecia-se de passagem. E Elvas efetivamente vai tendo condições, cá está aproveitando esta janela de oportunidade, para se relacionar de forma diferente com cidades como Évora, como Mérida, como Cáceres, que são património da humanidade, juntando aqui, por exemplo, Marvão e juntando a sul o Alqueva, para ser não só um local para visitar, como senão um destino turístico, envolvendo, digamos assim, todas estas localizações e potenciando aquilo que é o nosso património. Mas Elvas não foge à regra, aliás, como quase todos os concelhos do distrito de Porto Alegre têm uma taxa de desemprego elevadíssima. Pode ser agora, com o facto de Elvas ser património mundial, haver mais criação de emprego? A ver, o património da humanidade, com certeza absoluta, que vai induzir a criação e desenvolvimento de novas atividades, como já referi. Não será a solução para todos os problemas, não. Elvas também, de alguma maneira, sofre daquilo que é uma crise europeia, daquilo que é uma crise nacional e, se quiser, uma crise que abrange 2 países que, nomeadamente, afetam a localização de Elvas, porque se é verdade que quando estamos em crescimento há pessoas de Elvas que trabalham em Badajoz e aí têm o seu rendimento, também é verdade que quando Espanha está em crise, essas pessoas perdem o emprego e regressam à sua terra, à sua localização. Quer dizer que nós temos tudo o que é de bom e também temos tudo o que é de mau. Agora, há projetos estruturantes, como é o caso da linha de mercadorias, que aí sim podiam não só induzir o crescimento económico de Elvas, como de toda a região, porque é até um dos projetos em que acima se tem envolvido, é no plano da mobilidade, em que aquilo que nós queremos é que, de alguma maneira, alguma coisa que aconteça em algum concelho possa, no fundo, ser externalizado para os outros concelhos. E para isso é preciso termos boas vias de comunicação, é preciso estarmos muito bem comunicados entre si, mesmo em termos de via eletrónica, para que se possa, de alguma forma, externalizar este desenvolvimento. Porque vamos supor que nós conseguimos ter a plataforma logística. Ela faz sentido, obviamente, para esta localização Elvas-Badajoz, mas também torna mais competitivo o Parque Industrial de Porto Alegre se a estrada que chega a essa plataforma logística seja uma estrada em boas condições e que se faça num tempo que seja considerado rápido. E aí, o que é que Porto Alegre depois pode oferecer? É um parque industrial com um nó de acesso
a esta plataforma logística. Às vezes, para quem nos ouve, não tem a verdadeira percepção do que é que nós falamos em termos quantitativos, mas imagine-se que hoje, atualmente, nós temos um terminal a funcionar na antiga estação de Caminhos de Ferro e um contentor de mercadoria, para ser colocado em Lisboa, custa qualquer coisa como 100 euros. Se esse mesmo contentor for pela via rodoviária, o preço pode duplicar, triplicar. E é disso que estamos a falar, ou seja, é de alguma forma conseguirmos ter preços de transporte mais competitivos. Em alguns produtos o preço do transporte é muito significativo, quer dizer que se esbatermos esse preço do transporte, tornamos os nossos produtos mais competitivos. Já para não falar que esta linha de comunicação liga-nos com todo o mundo, porque se nós tivermos uma ligação privilegiada com o Porto de Sines e com o resto da Europa, conseguimos colocar mercadoria e conseguimos receber mercadoria de qualquer parte do mundo. Dr. Nuno Mocinha, uma das coisas que faz muita inveja, entre aspas, a muitos autarcas, é a vida saudável, a vida financeira saudável que o município de Elvas tem. Como é que isso se consegue, depois destes cortes todos no Orçamento de Estado? Como é que a Câmara de Elvas consegue estar assim tão bem financeiramente? Bom, eu mais do que dizer que estamos bem financeiramente, gosto sempre de dizer que temos uma situação equilibrada. Porque, de alguma forma, esta questão do bem, do estar bem, eu penso que bem ninguém está nesta situação. Mas não têm dívidas altíssimas como muitos municípios. Eu pensei. Como é que nós aqui chegamos? Isto é o resultado de 20 anos. Ou seja, eu recordo-me que quando o Presidente Rondão chegou à Câmara de Elvas, a situação não tinha qualquer relação com o que temos hoje. E aquilo que foi criado na altura e que se prolongou e se aperfeiçoou ao longo dos diferentes mandatos, é bom não esquecer que o Presidente Rondão está no final do 5º mandato à frente da Câmara de Elvas, no fundo aquilo que instituiu foi uma cultura. E esta cultura começou no Presidente, passou para os vereadores e dos vereadores passou para os funcionários e no fundo hoje está instituída em toda a mecânica da Câmara. E, basicamente, passou por 2 ou 3 atitudes. Uma, desde logo, era que não se desperdiçasse absolutamente nada. Ou seja, tudo aquilo que fosse supérfluo tinha que ser cortado. Aquilo que agora muito ouvimos falar, mas que nunca sabemos o que é, as tais gorduras. Ou seja, aqui aquilo que aconteceu foi, se só era preciso uma linha de telefone, então não tínhamos que ter 20, tínhamos que ter uma. Se era preciso ter um carro, não precisávamos ter 20, só precisávamos ter um. E foi-se sempre criando uma cultura a este nível. Eu recordo-me que quando vim trabalhar para a Câmara, o computador que eu usava era meu, o candeeiro que tinha acima da secretária trouxe o candeeiro de casa, o carro que usava para ir a qualquer lado era o meu, e por aí fora. Ou seja, isto pode-se dizer assim, bom, mas não é assim que se equilibra uma Câmara. Pois, não é só com o que eu possa colaborar com a Câmara, mas se juntarmos a isso o esforço de toda a equipa que trabalha na Câmara, que são todos os funcionários, isto são muitos e muitos milhares de euros. E aquilo que se conseguiu foi, por um lado, essa poupança, por outro lado, conseguiu-se pôr a máquina da Câmara a trabalhar para a própria Câmara. Na altura tínhamos um programa estávamos a atravessar um período muito específico dos fundos comunitários. E aquilo que se fez foi rapidamente aprovar o PDM, porque na altura até havia uma condicionante que as autarquias que não tivessem o PDM aprovado não podiam concorrer aos fundos comunitários. Então aprovou-se rapidamente o PDM, fechou-se esse dossiê, a partir daí conseguimos nos candidatar a fundos comunitários e conseguimos fazer muitas obras por administração direta. Isso veio dar outro elevo à própria Câmara, conseguiu aí sim começar a equilibrar as suas contas, fez uma planificação em termos de pagamento de dívidas que existiam quando o Presidente Rondão chegou para, de alguma forma, regularizar todas essas dívidas e passámos de uma situação de déficit para uma situação de superávit. E foi-se fazendo, digamos assim, aquilo a que o Presidente costuma chamar um pé de meia, para, quando chegássemos à altura de precisar desse pé de meia, ter essas poupanças para poder, nomeadamente, que é o que está a acontecer desde o ano passado e este ano, chegar a determinado tipo de públicos que, efetivamente, se não fosse a Câmara lá a chegar, a situação em Elvas seria uma situação muito pior do que aquela que se vive.
porque hoje conseguimos ter 450 jovens integrados na Câmara, a receber uma bolsa de 250 euros por mês, colaborando em trabalho cívico na Câmara de 6 horas por dia. Conseguimos ter e apoiar instituições, conjuntamente com o Instituto de Emprego, para que possam ter 50 recém-licenciados a fazer o seu estágio em Elvas. Se nós não tivéssemos esta condição financeira, não conseguiríamos ter essas pessoas a estagiar, e eram provavelmente mais 50 que teriam que ter emigrado, a ver da sua oportunidade, do seu posto de trabalho, e não poderíamos ter cerca de 300 pessoas do Instituto de Emprego como temos. Agora, aquilo que conseguimos isto tudo porque depois também fazemos uma gestão dos próprios fundos comunitários que é basicamente como manda a regra dos fundos comunitários. Nós não olhamos para os fundos comunitários como uma fonte de financiamento, mas olhamos para os fundos comunitários como uma fonte de incentivo. Isto é, nós decidimos os projetos que queremos fazer, tenham eles ou não tenham apoio do fundo comunitário, os projetos avançam, e temos a certeza que se aquilo que estamos a fazer no fundo, está de acordo com aquilo que é a estratégia, nomeadamente do CREN, que aquela obra, aquela ação, ou aquilo que seja, acabará por ser também incentivada pelos fundos comunitários. O que é que isto nos dá no contexto atual? Dá-nos que, de alguma forma, conseguimos ter as maturidades suficientes para vir a ser financiados. Porque nós não estamos à espera que nos aprovem candidatura para avançar com uma obra. Para dar um exemplo, nós fazemos a obra e depois lá há de vir a candidatura aprovada. Isto depois dá-nos uma dinâmica que é uma dinâmica completamente diferente daqueles municípios que infelizmente precisam do fundo comunitário para fazer a obra. Estão pendentes se aprovam candidatura avança, se não aprovam não avança. E isto dá-nos depois esta folga financeira, que é como nós temos conseguido, de alguma forma, equilibrar esta Câmara, e dá-nos um resultado que muitas vezes começamos com taxas de cofinanciamento de 40% e acabamos a obra com taxas de cofinanciamento de 80%. Porquê? Porque, no fundo, outras candidaturas de outros municípios vão caindo por falta de execução e nós vamos melhorando a nossa taxa de execução, porque nós, mesmo que não nos dessem nada, a obra era para fazer como tal. Depois acaba por ter um prémio. E é assim que nós acabamos por olhar para os fundos comunitários. É como um prémio e não como uma necessidade para se fazer o que é que seja. E é assim que nós temos a nossa Câmara equilibrada. Temos, graças a Deus, capacidade para chegar aos mais diversos públicos, desde a senhora que está grávida e porque tem, de alguma forma, fracos recursos financeiros e a Câmara apoia ao nascimento, desde apoiar depois a criança que nasce e damos-lhe um apoio mensal para que possa comprar o leite e aquilo que é necessário para criar a criança, desde os manuais escolares ao transporte escolar, desde levarmos as crianças, muitas delas não teriam a oportunidade de ir à praia se não fossem pelo apoio que a Câmara dá. Algumas vezes até também levamos os próprios pais, porque também não têm hipóteses de ter algum contacto com a água se não for desta maneira. E depois integramos os jovens ainda em fase escolar durante as férias, nos períodos das férias, integramos naquilo que chamamos a ocupação dos tempos livres. O antigo OTL do Instituto da Juventude, no fundo, foi replicado aqui na Câmara. Depois chegam ali aos 17, 18 anos, alguns até deixam uma disciplina em atraso e andam só a tirar uma disciplina ali no 12º ano. Também temos um programa específico, que é um programa de 11 meses, onde fazem 3 horas na Câmara por dia, porque têm tempo para compatibilizar aquilo que é o seu estudo com isso. E isso também tem uma remuneração, por isso que os ajuda. E muitas vezes esta ajuda nem é tão diretamente ao jovem. É também um contributo, porque nós sabemos que aquele contributo muitas vezes até é para ajudar os próprios pais, porque os rendimentos têm cada vez estado a ser cortados mais, ou seja, os ordenados têm sido nivelados por baixo, os impostos cada vez são maiores, os encargos cada vez são maiores, as pessoas estavam comprometidas com um determinado tipo de encargo em função de um determinado rendimento que tinham, hoje em dia vêm-se privadas desse rendimento e muitas estão a passar diversas dificuldades e algumas caem no desemprego. E é por isso que nós também, através de acordos que fazemos com o Instituto de Emprego, todos aqueles que têm o rendimento mínimo e que ganham à volta de 180 euros, nós, através de um acordo que fazemos, conseguimos que eles trabalhem 40 horas por semana, mas que levem para casa pelo menos 500 euros por mês. E depois chegamos àquela idade que nós chamamos a idade de ouro.
e temos um conjunto de programas virado para, digamos, para os nossos idosos, que desde de terem acesso aos nossos espetáculos no Coliseu de forma gratuita, terem acesso aos nossos equipamentos desde museus até às piscinas de forma gratuita, desde os levarmos a uma viagem anual, de apoiarmos a Universidade Sénior, ainda temos aquilo que eu acho que é mais expressivo até para eles próprios, que é como participar em 75% a sua despesa da farmácia. Porque, infelizmente, alguns deles teriam que optar entre comprar o medicamento, pagar a água, pagar a luz ou comprar o pão. Porque as reformas estão cada vez mais baixas em termos do custo de vida que se tem instalado e o reformado hoje em dia vê-se confrontado ainda com uma situação mais gravosa. Porque pensava ele, reformado, que estava, no fundo, tinha chegado a uma idade de descanso, onde de alguma forma, pelo reconhecimento do seu trabalho que tinha tido ao longo da vida, recebia uma reforma que lhe daria não para ter luxos, mas para ir vivendo, e hoje vê-se confrontado que essa reforma ainda tem que dar para ajudar o filho e o neto e a neta ou a filha. E isto está a criar situações, efetivamente, que a Câmara tem que estar atenta. Temos neste programa, para se ter uma ideia, 24 programas sociais, que passam inclusive por alguns que tivemos que alargar a refeição das escolas, por exemplo, em vez de dar só o almoço, tivemos que alargar também para o jantar, porque nos começámos a perceber de situações que nos eram relatadas pelas próprias direções das escolas, pelos próprios professores e pelo acompanhamento que a Câmara dá, que havia alunos que, efetivamente, se não fosse uma atitude diferente por parte da Câmara, podiam vir a passar algumas dificuldades. E às vezes, a mim, inclusive é nessa altura quando lançámos este programa, que foi ao início deste ano, me perguntavam, mas existe fome em Elvas? E aquilo que eu sempre respondi é aquilo que penso, ou seja, existir fome não existe, mas se nós não fizermos nada, poderá vir a existir. E a nossa obrigação é antecipar que isso não venha a acontecer. E por isso montamos os refeitórios sociais e fizemos também este apoio, digamos assim, estendemos o apoio também aos alunos, em vez de ficar só pela parte do almoço, também a parte do jantar. Digamos que nós temos uma preocupação que acaba por ser uma preocupação abrangente, ou seja, vai a todos os níveis. Porque nós vimos as nossas verbas reduzidas em termos daquilo que é as transferências do Orçamento de Estado. Mas nós não deixámos, por isso, de apoiar as instituições. Não fizemos qualquer tipo de redução. E apoiamos instituições, desde instituições de cariz social, ao cariz desportivo, ao cariz recreativo. Elvas tem mais de 100 associações. E a Câmara, com todas elas, colabora. Também não deixámos de apoiar o mundo associativo, o mundo empresarial, dado que continuamos com o Fundo de Apoio às Microempresas e dado que continuamos, de alguma forma, a estimular até a presença dos próprios empresários em certames, nomeadamente aqui em Badajoz, e outras iniciativas que, sempre que a Associação Empresarial nos solicita algum apoio, a Câmara tem sempre uma resposta amiga e uma resposta positiva para tentar ajudar também este mundo empresarial. Vamos acompanhando alguns projetos, existem alguns projetos em carteira que o Sr. Juiz da Piedade, estou em crer, nos poderá dar uma ajuda para que eles se venham a efetivar. E, de alguma forma, vamos fazendo uma gestão da Câmara equilibrada para que se possa pagar a tempo e horas àquilo que são os comerciantes locais. Porque, hoje em dia, o prazo médio de pagamento da Câmara de Elvas são 12 dias, o que significa, na prática, que algumas faturas entram de manhã e são pagas à tarde. Porque, se é verdade que alguns pagamentos, pela sua própria complexidade, se estivermos a falar de um auto de obra, pode demorar 30 dias, há outros que são pagos de imediato. E isto ajuda muito, ou seja, ajuda porque, por um lado, e às vezes pergunta-se, bom, mas como é que a Câmara consegue fazer obras tão baratas? Consegue fazer porque os empreiteiros têm a garantia que a Câmara paga. E como tal, vêm com preços ajustados. Se eles soubessem que a Câmara lhe ficaria a dever, aquilo que iria acontecer era duas coisas. Ou não concorriam, ou concorriam já com preços elevados, porque já sabiam que tinham que financiar algum empréstimo que teriam que pedir para financiar a própria obra. E é este conjunto de atitudes que de alguma forma levam a que Elvas hoje viva a situação que vive. É evidente que por tudo isto se tem conseguido criar, digamos que
condições para atuar em diversos domínios, que antes não era possível. Um dos domínios foi o domínio patrimonial, foi a candidatura que Elvas, de alguma forma, toda ela foi elaborada pela Câmara e depois teve, no fundo, o alto patrocínio do Governo, porque a candidatura não se pode apresentar à Unesco como uma candidatura do município, tem que ser a candidatura de um país, e então ela foi apresentada e digamos que é, de facto, um prémio para todos os elvenses termos sido nomeados Património da Humanidade no passado dia 30 de junho de 2012. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Primeira Mostra Internacional de Bioenergia em Portugal, de 23 a 25 de maio, no Parque de Feiras e Exposições do NERPOR. Primeiro Congresso Internacional de Bioenergia, workshops, visitas técnicas, Bioenergia Portugal e FERPOR, em Porto Alegre. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Também foi um prémio, agora a decisão do Sr. Presidente da República, escolher Elvas para as comemorações do 10 de junho. Como é que receberam essa notícia? Bom, esta notícia foi sendo de alguma forma trabalhada, dado que não é qualquer coisa que nos surgiu sem estarmos à espera. Nós, quando tivemos a candidatura aprovada, a nomeação como Património da Humanidade, desde logo convidámos o Sr. Presidente da República a vir a Elvas e connosco, no fundo, participar naquilo que nos enche de orgulho, que é esta nomeação. E, de alguma forma, ser o próprio Presidente da República a dar-nos a honra de ficar associado à marca do Património da Humanidade. Bom, tivemos a sorte, tivemos a honra, tivemos o orgulho de que o Sr. Presidente da República escolheu o 10 de junho para fazer isto mesmo. Ou seja, no fundo, também penso eu que da parte do Sr. Presidente da República nos quis premiar o esforço de todos os alvenses que ao longo dos séculos fizeram a cidade que hoje existe e que desta forma simbólica, mas bastante expressiva, porque como sabe o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas é o dia, no fundo, em que Portugal se abre, no fundo, não só ao próprio território português, mas a todo o mundo, não é? É o dia mais importante de Portugal. O Sr. Presidente da República tem-nos a honra desse dia ser a partir de Elvas. Daí que eu penso que, como elvense, senti uma grande alegria nesse dia que foi a decisão. E a Câmara e o Sr. Presidente da Câmara e todos, e penso que todos os elvenses estão empenhadíssimos para que esse dia corra bem. E dizer, Celestina, que não estamos a falar só de um dia, porque o mais possível é o dia 10, mas toda esta organização tem nomeadamente associado umas atividades complementares militares, por exemplo, e vão começar no dia 7. Vamos logo ter ali a oportunidade de ver um avião, de ver um helicóptero, de ver um tanque, de ver uma parede de escalada. Apesar das pessoas irem sentir saudades pelo facto de não existirem já militares em Elvas. Pois, existem alguns, é uma presença muito simbólica, nós sabemos, mas existe no Museu Militar, conseguimos ainda ter alguma presença, embora muito simbólica, face àquilo que eram os milhares de militares, e é bom não esquecer que Elvas chegou a ter 30 mil militares. Está bem, noutra época, noutros tempos, mas Elvas, aliás, pela sua própria estrutura construtiva, se percebe que foi uma fortificação, ou seja, a própria designação da Unesco foi cidade-quartel fronteiriça de Elvas e as suas fortificações, ou seja, porque toda a cidade era um quartel em si mesmo, não é? Mas, digamos que as atividades que estão previstas para o 10 de junho, associadas a este dia 10 de junho, vão começar no dia 7.
e vão começar ali junto ao Jardim Municipal. E toda essa chapada vai ficar com atividades militares, onde à noite vai haver a banda do Exército, a banda da Marinha, a banda da Força Aérea, ou seja, todos os ramos estão envolvidos e vão, no fundo, pôr à disposição da população aquilo que é as demonstrações ligadas às Forças Armadas. Depois, no dia 9, temos 2 pontos altos, ou seja, e que eu obviamente convidava todos aqueles que nos ouvem, sendo de Elvas ou não, do nosso distrito, porque no fundo aquilo que está é uma homenagem ao próprio Alentejo, a associarem-se, porque vamos ter perto das 10h30 da manhã do dia 9 o içar da bandeira na Praça da República, é sempre um ponto alto destas comemorações, e pouco depois vamos ter o descerrado de uma placa que no fundo assinala o património da humanidade em Elvas, que é no Castelo. Digamos que são os 2 momentos em que eu acho que todos nos devemos envolver, porque no fundo é o orgulho nosso que está em causa, e depois obviamente no dia 10 vamos ter a parada militar costuma ter público, as pessoas costumam gostar de ver, é de facto uma parada que junta todos os ramos e é a única em Portugal que se faz naquele dia desta forma. Daí que, se me é permitido também lançar este convite a todos os nossos ouvintes que se associem. Aos elvenses já lhe tenho lançado vários convites, que ponham bandeira de Portugal na janela, que demonstrem... Não seja só utilizada para o futebol, não é? Exatamente, ou seja, mas que no fundo se esqueçam um bocadinho, porque este 10 de junho é vivido num momento muito difícil, eu bem sei, e às vezes as pessoas, quando nós lhe pedimos mais este sacrifício, é no sentido patriótico, é no sentido de que elas próprias tenham orgulho na sua cidade, que vejam este 10 de junho como uma homenagem ao Alentejo, à cidade de Elvas, àquilo que foi o esforço dos elvenses ao longo dos séculos, e que não a deixem manchar por um momento conjuntural que, se Deus quiser, vai passar, mas que bem sei que neste momento custa a muita gente. E aquilo que às vezes dá vontade a muitos é de aproveitarem este espaço mais mediático para demonstrarem o seu desagrado. Gostava que isso não viesse a acontecer em Elvas. Estou convencido que o povo de Elvas está sensibilizado para isso, que irá aparecer de forma positiva e que irá dar a melhor imagem possível da nossa cidade, do nosso Alentejo, da nossa região. E vai ser assim, com certeza. Nós estamos quase a terminar e, como sempre, neste espaço de cima, a última pergunta vai sempre dedicada à comunidade intermunicipal. Elvas faz parte da comunidade intermunicipal, aliás, como todos os 15 concelhos que engloba este distrito. O que é que o município de Elvas tem sentido de benefícios ou de mais-valias pelo facto de pertencer a uma comunidade intermunicipal? Acha que vale a pena existirem? Vale, desde logo, porque eu próprio partilho, e é o que partilha o município de Elvas, é que juntos somos mais fortes. E podem-se dar variadíssimos exemplos, mas é completamente diferente eu chegar junto a uma empresa como seja a EDP e negociar aquilo que é o fornecimento de energia para o município de Elvas, do que chegar junto de uma EDP e negociar o fornecimento de energia para 15 concelhos. Digamos que o poder negociá-lo é completamente diferente. Por outro lado, nós estamos num momento que é particularmente exigente, ou seja, não se pode pensar o território só pelos limites, neste caso de Elvas. Temos que pensar o território onde estamos englobados. E acima ajuda a isso, dado que agrega um território muito maior, destes 15 municípios, e a lógica de pensamento já não vai tanto pela quintinha, mas vai mais pela herdade. O que quer dizer que, no fundo, pensamos o território como se o território fosse todo igual, como se o território fosse todo o mesmo e não só cada concelho por si. Daí que eu aquilo que vejo são vantagens na cima. Devo dizer também que não sou apologista do novo projeto de lei que de alguma forma quer transformar as cimas numa extensão do governo. Isso não estou de acordo. Ou seja, eu acho que a cima deve continuar
continuar tal qual como ela existe, porque tem a representação dos municípios e, no fundo, tem a vontade e não a obrigação de se pertencer à Cima. E deve ser assim. Aquilo que se deve é, no âmbito político, haver a negociação. Sabemos que estamos num território que é todo igual, embora tenha as suas diferenças, cada um tem as suas especificidades, mas se estivermos nesta comunidade, o Gavião pode ganhar com qualquer coisa de Elvas e Elvas pode ganhar com qualquer coisa de Nisa e, no fundo, outro município como Sousel pode ganhar qualquer coisa de Porto Alegre e vice-versa. Agora, se andarmos todos cada um por seu lado, com certeza absoluta que não. E daí, deixe-me também que lhe diga que considero que a Cima tem feito o seu papel, tem sabido aproveitar as oportunidades, tem agarrado muitos desafios. A própria gestão deste CREN era um desafio para a própria Cima. Lembro-me quando tivemos que fazer o plano de desenvolvimento territorial, obrigou a uma negociação entre os próprios municípios a aproximarem-se mais, a falarem mais. Eu recordo-me quando era a antiga Associação de Municípios do Norte Alentejo, que às vezes nem conseguimos ter quórum para fazer as reuniões, coisa que hoje em dia não acontece, ou seja, conseguimos sempre fazer as reuniões da Cima. Às vezes é verdade, não estão os 15 presidentes, mas está sempre alguém a representar e alguém que representa no fundo e que tem os poderes como se do presidente se tratasse. Por isso, eu acho que a Cima está no bom caminho, está a desenvolver um conjunto de estudos importantíssimos para a nossa região e, acima de tudo, tem uma lógica de conjunto que há muito fazia falta. E também vai tendo uma voz que se vai ouvindo, porque às vezes diz como é que o Distrito de Porto Alegre chegou ao que chegou. Bom, chegou ao que chegou porque não conseguimos gerar porta-vozes suficientes, pessoas que de vez em quando pudessem dar o murro na mesa e fossem ouvidas para de alguma forma provocar o desenvolvimento da nossa região. Penso que estamos a fazer esse caminho agora e que estamos no bom caminho. Pelo menos é aquilo que acha o município de Elvas. Muito bem, chegamos então ao fim desta nossa conversa. Hoje viemos até Elvas, falámos com o vice-presidente Dr. Nuno Mocinha. Quero-lhe desejar muitas felicidades, que corra tudo bem e muito obrigada por nos ter recebido neste Espaço Cima. Eu é que agradeço e envio uma saudação muito especial a todos aqueles ouvintes que sei que de forma continuada ouvem este Espaço Cima e para eles um beijo e um abraço amigo do município de Elvas. Muito obrigada e boa tarde. Primeira Mostra Internacional de Bioenergia em Portugal, de 23 a 25 de maio, no Parque de Feiras e Exposições do NERPOR. Primeiro Congresso Internacional de Bioenergia, workshops, visitas técnicas, Bioenergia Portugal e FERPOR, em Porto Alegre. Vamos agora falar de uma ação de sensibilização que vai ter lugar no dia 14 de maio, às 14h30, no auditório dos Serviços Centrais do IPP, Instituto Politécnico de Porto Alegre, e que tem a ver com o projeto PIMPA da CIMA, Plano Intermunicipal de Promoção da Acessibilidade. O seu estabelecimento ou atividade cumpre todas as normas do Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto. É um espaço acessível a todos. Está preparado para receber um cliente com mobilidade reduzida? Se alguma vez se fez estas perguntas, aproveite e vá no dia 14 de maio, a partir das 14h30, ao auditório do IPP. Esta ação de sensibilização do PIMPA tem por objetivo alertar os operadores do comércio, sensibilizar e procurar olhar para o mundo de outras perspectivas, identificando problemas, mas, sobretudo, encontrando soluções. Com este projeto PIMPA, pretende-se construir um Alto Alentejo em que as pessoas podem deslocar-se em segurança e com autonomia. Uma região acessível, independentemente das capacidades de cada um, onde todos podem aceder aos equipamentos, serviços e espaços públicos,
e em que os obstáculos não restringem a qualidade de vida de todos. A ação de sensibilização, uma organização da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, na próxima terça-feira, dia 14 de maio, às 14h30, no auditório dos Serviços Centrais do IPP. Vamos agora falar-lhe de um evento, um curso de História e Património Local para idosos e reformados em Sousel. Portanto, já está, as inscrições já estão abertas, tiveram início no passado dia 29 de abril e vão até a segunda-feira, 13 de maio, na Biblioteca Municipal Dr. António Garção. Pode então fazer esta inscrição para este curso de História e Património Local para idosos e reformados do Concelho de Sousel. Vamos agora falar-lhe de Marvão, 5 dias, 5 quinzenas gastronómicas em Marvão, na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, de 13 a 17 de maio. Na segunda-feira está como ingrediente principal o azeite, na terça-feira a caça, na quarta-feira o cabrito, na quinta-feira a castanha e sexta-feira o bacalhau. 5 dias, 5 quinzenas gastronómicas em Marvão, na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. É tudo por hoje. Chegamos então ao fim do Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Na próxima semana cá estaremos, como sempre, à mesma hora. Contamos consigo com mais motivos de interesse. Tenha uma muito boa tarde. A fatura energética da sua empresa ou da sua casa é demasiado elevada? Procura soluções de energia mais eficientes e mais baratas? Então esta informação é para si. Porto Alegre recebe a primeira Mostra Internacional Tecnológica de Bioenergia em Portugal. Será a oportunidade ideal para contactar com empresas especializadas e conhecer de perto as melhores soluções disponíveis no mercado. Visita Bioenergia Portugal e comprove os benefícios que as ideias mais inovadoras lhe podem garantir. De 23 a 25 de maio, em paralelo com a Fairpor, no Nerpor em Porto Alegre, das 10 às 19. Mais informações em bioenergiaportugal.com.